Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Negócios em Debate, um programa que vai principalmente trazer muitas dicas para você que é empreendedor, pequeno empreendedor, ou você que quer crescer também, expandir o seu negócio. Esse é o ambiente perfeito. É esse debate de negócios que nós vamos ter aqui. Aliás, nós estamos dentro de um grande evento que é o Startup Summit 2022, que faz parte do Floripa Conecta 2022. Um grande movimento, né, que quer fomentar, quer trazer um pouco mais os empreendedores, né, para perto desse ecossistema em Florianópolis, em toda Santa Catarina, fomentar cada vez mais a nossa economia e fazer todos crescerem juntos, que é isso que é importante, né? É a política do ganha-ganha. Então, para isso, nós vamos começar agora conversando com duas pessoas que entendem muito de negócios, porque eles estão justamente dentro desse ecossistema, que é bastante importante, e são eles que vão trazer algumas informações valiosas para você que pretende também crescer, né, no seu negócio. Vamos conversar aqui hoje com o presidente da Associação Comercial, aliás, Associação Empresarial de Florianópolis, nosso querido Rodrigo Rossoni. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, vai ser uma satisfação estar aqui nesse bate-papo com vocês. Maravilha, a gente que agradece e também nós estamos tendo aqui o privilégio de termos também o Iomani Engelmann, que é o presidente da CAT, Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia aqui do nosso estado. Seja bem-vindo também, Iomani. Muito obrigado, satisfação estar aqui com vocês. Maravilha, satisfação é nossa, até porque eu acho que esse grande ambiente que está se formando, que já se formou, vem sendo construído aqui em Florianópolis já ao longo de muitos anos, né? E eu gostaria de saber de você, por exemplo, Rossoni, você que faz parte da associação empresarial, você sente na pele as dores, muitas vezes, dos empreendedores. O cara, quando está começando, né, aquele empreendedor, que ele tem já um espírito empreendedor, mas ele precisa, às vezes, ser moldado para poder realmente alavancar um público, por exemplo. Qual é a grande importância, por exemplo, de um ambiente como esse que nós estamos e que vocês também tentam cada vez mais fazer com que as paredes dessas pessoas cresçam cada vez mais? Realmente, nós sentimos a dor, principalmente porque a ACIF é formada por empreendedores, né? Nós somos voluntários, eu sou empresário também, sou do setor de tecnologia e, de fato, nós acabamos sentindo essas dores junto com os nossos associados. São mais de 4.500 empresas conectadas à ACIF e para fazê-los desenvolver um ambiente como esse, tem um impulso, né? Ele traz uma motivação adicional, um conteúdo a mais, que talvez ele no dia a dia não tivesse acesso. Ter aqui em Florianópolis é algo extremamente estratégico. Primeiro porque o nosso ecossistema em Florianópolis está muito desenvolvido, tem muito ainda a se desenvolver, mas com certeza já é uma referência nacional e a gente está levando ele para uma referência mundial. Esse eu acho que é o grande objetivo. Do outro lado, ter à disposição do empreendedor de Florianópolis, do nosso associado, do empreendedor de Santa Catarina, à disposição essa rede de networking, investidores aqui conectados, empresas de todos os perfis, de diversos segmentos, é um impulso para ele também olhar. Se ele já tem no seu negócio algum desafio, como é que ele pode pesquisar mais, se aprofundar em problemas da sua gestão e levar adiante isso para um novo patamar. E do outro lado, tem um ambiente de colaboração e relacionamento que é fundamental para qualquer empreendedor. Agora, Iomani, você, por exemplo, que está empreendendo já há muito tempo, né, nessa área de tecnologia, a gente sabe também que a tecnologia ela acaba resolvendo muitos problemas da sociedade, quer dizer, às vezes das dores até dos empreendedores, e os empreendedores acabam criando inovações baseadas em tecnologia. E é esse o ambiente também em Florianópolis, Santa Catarina, que propicia isso, né? Perfeito. Acho que a maior vantagem hoje que nós temos aqui no ecossistema de tecnologia do estado de Santa Catarina, na verdade, é justamente a pluralidade de setores que a tecnologia atua, né? Hoje nós temos verticais de negócio, são mais de 13 verticais, agronegócio, saúde, educação, segurança, energia. E essas empresas, na verdade, nada mais são fornecedoras de tecnologia para outras empresas, para deixar as empresas mais competitivas, mais inovadoras. E esse evento aqui materializa um pouco isso, né? Mostrar para esses empreendedores o quanto de oportunidade nós temos no Brasil para reconstruir o Brasil, para industrializar o Brasil com tecnologia, uma mão de obra qualificada e, de certa forma, também gerando renda para as pessoas, né? Uma vez que o salário do setor é um salário de alto valor agregado, 3 vezes maior da média nacional. Sim. Então, além de gerar competitividade industrial, o setor de tecnologia também tem esse papel de gerar um emprego de alta renda para a população brasileira. E dentro dessa questão também, Rodrigo, a gente sabe que Santa Catarina é um estado diferenciado, né? Tem várias características aqui que destacam até o empreendedor catarinense do resto do Brasil, né? Sim, o empreendedor catarinense ele é um empreendedor diferenciado, resiliente,
Porque ele tem na sua trajetória cultural essa característica, primeiro de atuar em diversos segmentos, atuar em diversos setores. Nossa colonização também leva a um estilo de negócio inovador, né? Voltado para a tecnologia, voltado para o desenvolvimento, desde a indústria até a prestação de serviço, passando pelo comércio, sempre tendo a inovação como um ponto de partida. E diferenciais competitivos que se colocam justamente pela característica do empreendedor catarinense. Agora, por outro lado, também precisamos olhar adiante, ver o que está se fazendo de melhor no mundo e nos referenciarmos nos melhores e mais altos patamares mundiais, sendo que no Brasil somos referência, mas precisamos ir ainda mais além. Santa Catarina, por exemplo, e o catarinense, né? Será que ele tem um perfil, por exemplo, você e o Mani que trabalha com tecnologia, né? O catarinense, ele é mais empreendedor e ele tem essa visão de que lá fora ele precisa buscar algumas outras experiências para poder trazer para cá, ou o empreendedor catarinense é mais acomodado e ele prefere só inovar dentro do espaço dele? O que você acha? Olha, isso na verdade não é uma questão de Santa Catarina, tá? É uma questão do Brasil. Se a gente pega países, por exemplo, como a Índia, 98% do software indiano é exportado, 98%. No Brasil é menos de 10%, tá? Puxa. Então não é uma questão só de Santa Catarina. Eu acho que o Brasil, por ser um país muito grande, nós temos essa cultura, primeiro, de querer somente abraçar o mercado brasileiro, que é um mercado muito grande. Outro aspecto também que prejudica essa exportação maior é o fato de o Brasil não ter ainda um selo internacional de tecnologia. A imagem do Brasil ainda não é associada com tecnologia, vem melhorando muito. Né? Nos últimos anos nós tivemos vários unicórnios, as empresas que faturam e têm um valuation, né, na ordem de $1 bilhão, listadas inclusive na Bolsa Americana, alguns. Então isso foi o início para mudar essa imagem do Brasil lá fora e quem sabe com isso a gente ter mais empresas exportando. O ponto fundamental aqui dessa questão, até desses eventos, também é que o empreendedor que não está mirando lá fora, mas é importante ele saber que lá fora tem gente querendo estar aqui. Então ele tem que se preparar para uma competição cada vez mais acirrada. Então até a importância, eu não quero exportar, mas eu tenho que me defender de quem quer chegar no Brasil, porque nós temos um mercado altamente atrativo, nós temos 220 milhões de pessoas no nosso país. Sim. Então esse é um ponto importante, que eventos como esse também tentam levar esse modelo mental, que cada vez mais nós vivemos uma economia globalizada, é importante que todo mundo está competindo com todo mundo. Você sente isso também aqui, Rossoni? Por exemplo, nas empresas de Florianópolis, também um pouco de a gente pode chamar até de uma acomodação, talvez, do empresariado aqui ou não? Parece que sim, é uma questão cultural, né? Nós precisamos ampliar a nossa visão e as características de negócios internacionais, de comércio internacional. Nós somos capazes de fazer esse tipo de empreendimento e muito bem como o Yomani falava, né? Se não for feito para atrair novos mercados, mas nós vamos ter que fazer no mínimo para nos defendermos. E sim, é um desafio para o empreendedor catarinense ainda se enxergar vendendo para outros mercados. E temos aí um papel importante, né, no estímulo a boas práticas, a trazer referências, a saber como fazer o acesso a novos mercados. Sim. A partir dos negócios que nós criamos aqui. A tecnologia tem esse potencial, especialmente porque especialmente quando falamos de software, né, estamos falando de algo que pode ser exportado sem grandes dificuldades de logística. Verdade. E as nossas empresas de Florianópolis são muito voltadas para software. Temos também um bom parque de hardware, mas para software isso é muito viável. Então nós já estamos vendo algumas empresas fazendo esse movimento, especialmente aquelas que já tiveram uma escala um pouquinho maior, mas o que é importante para o nosso programa aqui deixar de mensagem para o empreendedor é que não depende de tamanho, depende de planejamento, organização e foco em levar o seu negócio para fora também. Eu estava até outro dia conversando com uma consultora nessa área de exportação e ela me deu alguns dados interessantes. Assim, a maioria das pessoas que muitas vezes quer crescer, quer expandir o seu negócio, tem um pouco de medo, porque acha até que assim, é difícil conquistar o mercado lá fora, eu não posso, já deve ter muito produto, mas acaba não pesquisando. Por exemplo, você acha que esse medo, por exemplo, Yomani, é um dificultador, por exemplo, desse comportamento? Não, com certeza, né? Até porque nós vivemos um país ainda burocrático. Então, o maior medo do empreendedor é ele estar em outro país exposto a leis que ele não conhece. E muitas vezes ele esquece que o ambiente do país brasileiro, que nós aqui, ele já é um ambiente extremamente complexo. Então, geralmente, se a gente atende bem as leis brasileiras,
a maioria das leis, né, fora do Brasil a gente vai atender também, né? Então esse é um aspecto de modelo mental que a gente tem, né? E muitas vezes essa falta de incentivo, essa falta de educação. A gente ainda é muito tímido até da fala do inglês, né, da fala do próprio espanhol. A gente tem um país, um continente latino-americano, e que a língua é português e espanhol, e até a própria língua se torna uma barreira. Então, eu não diria que hoje a gente tem somente uma barreira, tem uma bandeira de cultura, tem uma bandeira de língua, até de incentivo. E eu acredito que até o próprio governo, né, nas iniciativas que pode ser feito, fazer missões, mostrar realmente mais o Brasil de uma outra forma e levar cases de sucesso, pode favorecer isso e que essa barreira e esse medo caia. Então, aí a gente fica pensando, né? Bom, se não é tão difícil assim, quer dizer, né? Claro que depende de algumas questões burocráticas até, mas também essa pesquisa em loco, de você tentar expandir também o pensamento, tem um pouco também daquela mentalidade de crescimento e não uma mentalidade parada, né? Aquela mentalidade mais estagnada, exatamente. Vocês, por exemplo, da CIF, tentam também estimular um pouco isso, despertar isso no empreendedor? Sim, temos buscado justamente participar de um evento como esse, né, parceria com a CAT, com o Sebrae, na co-realização, para motivar o empreendedor dos negócios mais tradicionais, mais comuns, a olhar e ter uma visão diferenciada para o seu negócio, né? A gente costuma dizer lá na CIF, do tamanho do MEI, a gente quer que ele chegue ao mega, mas para ele ser o mega, ele precisa ter uma visão, um desejo de se estimular a caminhar nessa jornada. Aquilo lá não é simples, mas ela é uma jornada de prosperidade. E as empresas que muitas vezes ficam estagnadas, elas tendem a ser ou superadas pelos seus concorrentes, a sumirem do mapa, ou até serem superadas pela própria tecnologia. O desafio de crescer em negócios tradicionais hoje é que você está competindo com o mundo inteiro de fato. E aí precisa estar o empreendedor muito resiliente, muito consciente desse papel, e a CIF está aqui justamente buscando estimular, e a própria CIF se reinventando. A CIF é uma instituição com mais de 100 anos, são 107 anos. Verdade. Então você imagina, né, o tipo de cultura que a gente está buscando transformar para a própria CIF se reinventar e ser a referência para o empreendedor. Olha, se a CIF, que tem 107 anos, está fazendo, eu aqui também posso fazer. Exato. Aliás, eu acho que isso toca muito no assunto do preparo. Quanto mais o empreendedor estiver preparado, né, para, por exemplo, buscar técnicas melhores, aprimorar o seu negócio, ter um layout bacana no que tange, por exemplo, um negócio físico, né? Ou de software, cada vez mais tentando acessar mercados diferentes. Eu acho que a gente vai tratar um pouquinho mais desse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque eu acho importante a gente dar algumas dicas para o empreendedor, para quem está em casa, para realmente saber quais são os diferenciais que eu preciso ter para o meu negócio, justamente para eu poder crescer sem medo, né? Que eu acho que esse é o grande diferencial. A gente volta daqui a pouquinho, então, com Negócios em Debate. Nós já estamos de volta aqui com o nosso Negócios em Debate, hoje com duas presenças ilustres aqui, aliás, diretamente do nosso estúdio TV Inova SC, dentro do Startup Summit 2022, que faz parte, né, do grande movimento do Floripa Conecta. Aliás, nós temos esse estúdio aqui bem no meio da feira, com muitos expositores, são 120 expositores, trazendo o que há de mais avançado em tecnologias, o que há de mais inovador, que é o mais importante também. E a gente está tratando justamente um pouco do desenvolvimento de você, empreendedor, do que você precisa para poder, nesse ambiente de negócios, crescer cada vez mais. E outra, crescer sem medo, que é o mais importante. Você pode levar o seu negócio para patamares que você talvez nunca imaginou. E a gente vai mostrar para você como você pode fazer isso. Aqui com os nossos convidados, Rodrigo Rossoni, dando o prazer aqui da sua presença, presidente da ACIF, e também com o Iomani Engelmann, que é o presidente da nossa ACAT aqui de Santa Catarina. A gente estava falando agora no bloco anterior sobre essa questão de crescer sem medo, né? Quais são as características, por exemplo, e o que as instituições, tanto o Sebrae, vocês da CIF e vocês da ACAT, podem oferecer para esses empreendedores catarinenses para que realmente ele tenha coragem e entusiasmo também para buscar lá fora também um mercado que talvez seja até um grande potencial para ele? Olha, Alexandre, a nossa visão é que para você crescer, se você está num tamanho ainda de uma empresa pequena, é muito mais fácil crescer em rede do que sozinho. Então, as associações, as entidades, elas são
uma maneira de você navegar no mar aberto num corpo maior, não sozinho, né? Lá isolado. Quando você se conecta com essas redes, então esse é o primeiro benefício que nós podemos oferecer. Quando ele se conecta com essas redes, ele tem um suporte adicional, né? Ele tem acesso a benefícios, acesso a competitividade de uma maneira diferente do que ele estaria sozinho. E para ele ir adiante, né, nesse mercadão sem medo de crescer, ele precisa ter referências. E o que a gente pode trazer para ele são boas referências de empreendedores que já fizeram essa jornada, empreendedores que estão lá convivendo conosco e mostrando um caminho virtuoso, desafiador, com certeza, mas que ele pode galgar para ter uma vida melhor e para gerar emprego e renda para a nossa população através da sua iniciativa, que é sempre o fim, né, que nós estamos buscando com o desenvolvimento de empresas e negócios. Aliás, Geomani, a gente estava falando agora há pouco nos bastidores, né? E a gente conversava justamente sobre esse ambiente aqui no Brasil, que já foi muito mais difícil, eu acho, na minha opinião. Eu queria saber de vocês agora, porque a gente tem essa medida da liberdade econômica, quer dizer, o governo muitas vezes tentando tirar um pouco o Estado de cima do empreendedor, que é importante para poder fazê-lo crescer, gerar emprego e renda, que é o importante. Como é que você vê hoje, por exemplo, esse ambiente atual no Brasil e essa tendência também desse espaço para os empreendedores realmente crescerem de forma saudável até? Nós evoluímos muito nos últimos anos, né? Principalmente nos últimos 2 anos. O setor de tecnologia foi muito importante. O marco das startups, né, onde conseguiu regulamentar investimento anjo em startup, a questão de abrir empresas, fechar empresas, marcadores nas leis trabalhistas também, uma vez que o nosso Código Trabalhista era lá da década de 40, perto da década de 50, e as dinâmicas de trabalho mudaram muito. Daí veio a pandemia nisso tudo e mudou ainda mais as dinâmicas de trabalho, e isso gerou muita insegurança jurídica para as empresas de tecnologia, principalmente, né, porque o trabalho remoto se tornou uma realidade. Verdade. E a nossa lei trabalhista não regulamentava isso, para dar um pequeno exemplo. Então, o Estado está fazendo o seu trabalho, sim, mas ainda tem uma milha a ser trabalhada, né? Quando a gente fala de exportação ainda, benefícios fiscais, é importante. A própria Bolsa de Valores, hoje, brasileira, ela é uma Bolsa de Valores ainda burocrática, se comparado com outros. O acesso ao último milha, né, do capital, que é abrir a Bolsa, é difícil ainda para empresas grandes. Pega um mercado mais dinâmico como o mercado americano, uma empresa lá de $5 milhões de faturamento, elas conseguem abrir capital. Aqui no Brasil hoje, uma abertura de capital é viável aproximadamente a partir de R$300 milhões de faturamento. Né? Sem contar que parte dessa obrigatoriedade, que é importante para a Bolsa de Valores, não se aplica ou não é tão aplicável para uma empresa de tecnologia, por exemplo, como questões de segurança ao meio ambiente, para dar um aspecto básico, né? Então, ainda existe espaço para o Brasil melhorar, mas já estamos melhorando, e por isso também tivemos durante a pandemia o maior número de IPOs da história de tecnologia, né? Nós começamos a pandemia com 3 ou 4 empresas e terminamos com mais de 15 empresas listadas na Bolsa de Valores. Então é um sinal claro de como o mercado está dinâmico e propício ao nosso mercado. Até o Startup Summit, agora onde nós estamos, né, 2022, está mostrando também um pouco dessa valorização do empreendedor, e que ele está tendo espaço e ele está tendo um pouco mais de coragem para se mostrar. Quer dizer, todos os expositores que a gente está vendo aqui mostram um pouco isso, né? Sim, eu acho que começa por esse tipo aí, de atrativo, né? Exato. Começa a se mostrar um pouquinho, também conhecer os outros e interagir faz a diferença para o empreendedor. Aqueles que, numa feira desse tipo que nós temos aqui, conseguem atrair pessoas que talvez ele tivesse que bater de porta em porta muitas vezes e não teria acesso a esse tipo de oportunidade. Aqui não, as pessoas buscam, procuram, querem conhecer, e ele tem essa vantagem. E aqueles que não estão eventualmente expondo têm a possibilidade de encontrar e conviver com pessoas que estariam inacessíveis no dia a dia, ou então com um acesso muito restrito. Esse eu acho que é um dos grandes benefícios que nós temos aqui com o Startup Summit, e que Florianópolis, junto com a CAT, o Sebrae e a ACIF, consegue integrar e unir aqui no nosso ecossistema de Santa Catarina. Sem dúvida, né? E a gente estava falando também um pouquinho dessa capacitação do empreendedor, e a gente sabe que a capacitação necessária hoje é mais na área de gestão.
porque ele precisa, por exemplo, né, numa loja física, alguma coisa assim, ele precisa ter um layout bacana, ele precisa estar acompanhando a modernidade, o avanço da tecnologia. Por exemplo, o que a CAT oferece hoje? E também, vocês podem até falar também da questão do Sebrae, que eu acho que o Sebrae também tem essa questão dos cursos, o aprimoramento, mostrar para o empreendedor onde que ele precisa focar para poder o negócio crescer e melhorar cada vez mais, né? Como é que você vê isso? O Sebrae e a CAT têm talvez o programa de maior excelência no Brasil, na formação de gestão para a empresa de tecnologia, que é a incubadora Midtech, né? A incubadora Midtech, inclusive, a minha empresa que eu fundei, a Pixel, foi, né, incubada nessa incubadora. Essa incubadora, para vocês entenderem a relevância que ela tem, ela já foi premiada como a 5ª melhor incubadora do mundo 2 vezes, né, em prêmios internacionais. E dentro do programa de incubação, que chega a durar até 2 anos, o empreendedor ele aprende coisas que lá na academia muitas vezes ele não aprende, que é a importância de uma boa marca, a importância de um bom planejamento estratégico, lições de marketing, como é que eu quantifico o meu mercado, como é que eu crio um modelo de negócio, como é que eu faço gestão de pessoas, como é que eu faço parte financeira. Então, é um dos nossos maiores programas de sucesso, que inclusive nos últimos 2 anos a gente expandiu bastante. Nós tínhamos uma única incubadora aqui no estado e hoje nós temos 10. Tá? Então, o Sebrae, inclusive o Sebrae Santa Catarina se tornou a referência do Sebrae Nacional na questão de gestão de empresas de baixa tecnologia, baseado nessa metodologia que a CAT e o Sebrae desenvolveram em conjunto. Olha só, que fascinante, né? E quando a gente vê que realmente a coisa está funcionando, a gente entende que o próprio empreendedor ele se entusiasma também mais. Eu acho que o entusiasmo é uma palavra bastante adequada até para isso, né? Perfeito. O entusiasmo é o que nos dá o ânimo, nos move, né? Faz a gente querer crescer, né? Exatamente. E vejo dessa maneira como o Eumani estava trazendo a importância de programas, né, desenvolvidos junto com o Sebrae. A CIF também tem alguns programas muito importantes na formação dos líderes empresariais que vão se capacitar para liderar os seus negócios e às vezes até mesmo liderar no associativismo, né, que é uma das nossas molas propulsoras aqui na CIF. Então, a formação empreendedora, a formação de gestão e de liderança, ela é o que completa essa característica que o empreendedor precisa ter para levar adiante o seu sonho. E programas como esses facilitam muito algo que em outros tempos eram muito restritos. Hoje está aberto para todo mundo, as pessoas têm acesso online. Nós temos mais de 20 mil pessoas participando desse evento aqui a partir dos seus escritórios, das suas casas, dos seus computadores e celulares, né? Então isso sim faz uma diferença muito importante para quem antes não tinha acesso, agora ter possibilidade de se capacitar e se desenvolver na gestão do seu negócio. Que legal. Vamos agora, para a gente encerrar, talvez a gente dê alguns toques para o empreendedor, para ele se ligar e para ele realmente abraçar esse espaço que nós temos aqui para poder realmente elevar cada vez mais o seu sonho, né? Para outras esferas que às vezes ele nem tem concebido ainda. Na tua opinião, qual é o grande toque que o empresário, que o pequeno empreendedor agora precisa ter? Eu vou reforçar o que o Rossoni falou no aspecto de estar em rede, de estar conectado, né? Eu acho que o brasileiro, muitas vezes, o empreendedor brasileiro, ele, por alguma questão cultural, não está acostumado a estar próximo, compartilhar experiências, de pedir ajuda, né, e de ver cases de sucesso, ver cases de fracasso também. A gente aprende muito com o erro. E as associações comerciais, as entidades empresariais como a CAT, elas têm esse papel. Hoje, qualquer empreendedor que tiver uma dúvida, olha, estou uma dúvida de investimento, uma dúvida de mercado, dentro de um espaço como esse, você vai ter alguém que já passou por aquilo para pelo menos te orientar, para te dar um norte de como você superar aquele teu desafio. Então, eu diria que, usando as palavras do Rossoni, não navegar sozinho, tá? É estar junto. E as entidades empresariais brasileiras amadureceram muito nos últimos anos. O acesso à informação ficou mais facilitado. Então, eu diria que esse é a grande dica para o empreendedor hoje. Perfeito, maravilha. E o teu toque, Rossoni? Todo mundo quer te ouvir também. Vamos buscar algum toque adicional, né? Isso, toque adicional. Toque adicional. Mas sempre tem, né? Sempre tem algum toquezinho adicional aí que a gente sabe que tem. Sempre tem. Mas acredito que essa importância do empreendedor olhar para si, entender quais são as suas necessidades pessoais para ele continuar avançando, essa consciência, ela é fundamental e ela consegue ser desenvolvida com programas bem estruturados. Então, ele pode avançar sem medo.
né? Aquilo que você falava, eu acho que esse toque ele é fundamental. Para avançar sem medo, muitas vezes o medo ele está restrito a condições pessoais dele. Sim. E o Sebrae, então a minha dica está ligada ao Sebrae. O Sebrae, eu tive a oportunidade, por exemplo, de participar de programas de formação de lideranças e como Empretec, voltado para o gestor, que é um grande programa, e que me possibilitaram, eu já era um empreendedor relativamente maduro, estava me achando, vamos dizer assim, mas precisando de alguns toques diferentes. Sim. E eu fiz há alguns anos o Empretec, para mim foi um diferencial, mesmo eu já sendo formado em gestão, em administração e direito, eu percebi que o comportamento é algo fundamental. Então, se o empreendedor quer levar adiante os seus sonhos, o seu comportamento é o primeiro passo. Então, essa dica, ele pode aprender a se desenvolver com programas, né, valiosos, como a gente tem acesso disponível hoje através do Sebrae, em parceria com entidades como a ACAT e a CIF. Então, eu acho que esse é uma boa dica de a gente poder concluir aqui o nosso papo. Sem dúvida. Então, eu acho que fica a grande mensagem, né, para todo o público telespectador agora que está nos assistindo, vendo aqui duas pessoas extremamente experientes, né, e contando que realmente você tem essa condição desde que você se prepare, né? E essa preparação pelo Sebrae, pela CIF, pela ACAT. Então eu quero agradecer muito a sua presença, Yomani Engelmann, pela presença aqui, o presidente da ACAT. Muito obrigado. Você, Rodrigo Ossoni, também, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, presidente da ACIF. E eu sou Alexandre Mendonça e essa é a sua TV de informação, aliás, de muita informação, né, que a gente ainda, ao longo da programação, vai trazer para você também. É a TV Inova SC.